Vamos falar um pouquinho então, até usar isso como introdução. Uma solução simples para um mal letal. Vamos falar juntos? Uma solução simples para um mal letal. Falando em solução simples, o que me chamou a atenção sobre a dengue em Londrina, deixa eu falar o que a Folha de Londrina trouxe no dia 12, há 2 dias atrás. Ela disse o seguinte, que num boletim atualizado de dengue em Londrina, mostra que nós tivemos 10.556 notificações de dengue em Londrina. 10.000. 6.500 casos confirmados e nós tivemos 13 mortes. E se eu não estou enganado, em torno de 600 a 700 notificações diárias lá nos lugares de pessoas que procuram diariamente, de 600 a 700 pessoas com suspeita de dengue. E o que me chamou a atenção foi ler aqui, há poucos dias, eu não sei se eu li ou foi um vídeo de alguém comentando, mas acho que foi a leitura, dizendo o seguinte, que apenas 10 minutos seu e meu, a dengue, com tudo isso que está acontecendo, apenas 10 minutos seus, na nossa casa, no nosso ambiente, que a gente higienizasse, era o suficiente, somente isto resolveria o problema da dengue em Londrina. Uma solução simples. 10 minutos que você separasse para olhar a sua casa diariamente, você estava resolvendo o problema da dengue. Já sobre o coronavírus, a palavra da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, diz que a higiene correta das mãos, e você já viu como lava as mãos, diz que higiene correta, frequentemente, com água e sabonete, ou desinfetante à base de álcool, e ao contrário do que vocês têm muito fake news, gente. Eu fiz pesquisa, isso é a Organização Mundial da Saúde, dizendo que o álcool 70 resolve, né? Então, por favor, não fuja disso. Isso que tem aí resolve, também ajuda. Então, diz que uma higiene frequente com água, sabonete ou desinfetante à base de álcool, ainda, ele diz, a Organização Mundial da Saúde diz, ainda é a forma de prevenção mais eficaz contra o coronavírus. Eu digo, simples de novo, porque quem é que não tem água e sabão na sua casa, pelo menos, ou a gente pode ter acesso nos lugares que tem álcool. A gente pode pedir, inclusive. Então, é uma solução simples para evitar a infecção, de morrer, mas muitas pessoas ainda sofrem com isso. Eu quero fazer uma ligação dessas duas realidades com outra realidade ainda mais séria, que é a nossa vida espiritual. E eu quero que você entenda. Lembra, hoje é um culto do amigo. Nós estamos falando com você que ainda ou você está sem igreja, ou você ainda não teve uma experiência com Jesus. Tá bem? Essa é uma palavra voltada. Por isso a minha explicação um pouco maior sobre o povo de Israel, que muitos já conhecem. Aqui, esses males podem matar fisicamente, como coronavírus e dengue. O problema é morrer eternamente. Nós temos o mal que nos mata e fala da nossa eternidade. Mas a boa notícia também para você e para cada um de nós, e aqueles que já experimentaram, sabem disso, a boa notícia também é que tem uma solução simples para esse mal letal da eternidade, da morte eterna. Morte espiritual e morte eterna. E eu quero que você acompanhe então essa leitura comigo. Está em Números 21, 4 a 9, que diz o seguinte: em seguida, partiram do Monte Or e tomaram caminho para o Mar Vermelho, a fim de contornar a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente, o povo de Israel. E eles estavam saindo do Egito e começaram a se queixar contra Deus e contra Moisés. Por que você nos tirou do Egito para morrermos aqui no deserto? Aqui não há o que comer nem o que beber, e detestamos este maná horrível. A comida que Deus dava para eles, nada estava bom. Eles começaram a reclamar do que Deus preparou para eles. Que coração ingrato. No versículo 6, então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. E o povo clamou a Moisés: pecamos ao falar contra o Senhor e contra você. Ore para que o Senhor tire as serpentes de nosso meio. E Moisés orou pelo povo. Agora pensa na solução de Deus. O Senhor lhe disse, Deus fala para Moisés: ok, eu ouvi a oração. Faça uma réplica de uma serpente venenosa, foram picados por serpentes. Faça uma réplica da serpente venenosa, coloque-a no alto de um poste
e todos que forem mordidos viverão se olharem para ela. E Moisés fez uma serpente de bronze e colocou no alto de um poste, e quem era mordido por uma serpente e olhava para a réplica de bronze era curado. Então o povo de Israel no deserto, esse povo sofreu de um mal letal. Eles foram picados de serpentes venenosas e eles começaram a morrer, e a razão disso é porque eles estavam reclamando de Deus. Tudo que Deus tinha feito para eles não era bom, não estava bom, e assim era esse povo. E essa é uma nação que já estivera há 400 anos no Egito, escrava. Deus havia escolhido esse povo. Você conhece o povo de Israel, você sabe sobre essa nação. Deus tinha escolhido em Abraão, e disse, quando ele não tinha nenhum filho, disse: eu farei de você uma grande nação. E ele não tinha filho, e ele já tinha 100 anos, ela 90, foi com essa idade que Deus fez um milagre. Eles tiveram filhos, tiveram um filho na verdade, e depois foram se multiplicando, e se tornaram uma grande nação, e saíram quase 2 milhões de pessoas do Egito depois, para o deserto que Deus estava levando para a terra que ele já tinha prometido para Abraão. Então, mas Deus tinha dito a Abraão: seus filhos, o seu povo vai passar no Egito por uma escravidão por 400 anos, depois eu vou mandar alguém que liberte esse povo e leve para a terra que eu prometi a eles. Então, esse era um povo que estava há 400 anos assim, e Deus envia um libertador que é Moisés, que era um próprio que foi criado ali no reino de Faraó, mas depois fez algumas coisas, ele fugiu, foi para o deserto, passou um grande tempo, e Deus o chama agora: eu quero que volte. Ele tentou libertar nas suas forças, agora Deus manda ele: vai lá libertar o meu povo, agora você pode, com a idade, a sabedoria, agora o conhecimento e a minha bênção, você vai libertar esse povo. Então ele foi lá para isto, e Deus usa Moisés de uma forma, esse libertador, que permitiu e deu poder para que Moisés realizasse pragas, 10 pragas, pelo menos para aquele povo. E somente na última praga, que foi a pior delas, e cada uma delas era muito grave, mas somente na última praga que Faraó amoleceu o seu coração, e ele não conseguiu mesmo, porque a última era: todos os primogênitos, aquelas casas que não tiverem sangue aspergidos na sua porta. E o povo de Faraó, do Egito, não teria mesmo, eles não sabiam disto. Somente o povo já lembrava Jesus, o sangue de Jesus que nos protege. Então, nas casas que não tinham, um anjo da morte passou, e todos os filhos primogênitos foram ceifados das famílias, inclusive de Israel, se não acreditaram de passar o sangue. E quando o Faraó viu isto, a dor era tão grande, o choro, o lamento, ele: chega, eu não vou resistir mais, e libertou esse povo. E é interessante que Deus, eles vão para o deserto, Deus cuida desse povo por 40 anos. Agora, e quem já me ouviu sabe disso, 40 anos de 2 milhões de pessoas. Sabe o que é isso no deserto? Não tinha SUS, você já ouviu isso? Não tinha nada, não tinha nenhum sistema não tinha hospitais, não tinha vizinho, não tinha médico, não tinha nada. Diz: não faltou água para esse povo, Deus milagrosamente deu água. Eles não ficaram doentes em 40 anos, Deus cuidou deles. As sandálias não estragaram, eles estão andando pelo deserto, as sandálias, é a Bíblia dizendo isso, não sou eu, não estragaram. Quer piorar a coisa, como é com Deus, né? Vamos aprofundar? Diz que os pés não incharam. Talvez você está aqui nesta manhã já reclamando de dormir, levantei com o pé inchado, só de dormir, né? Está doendo. E ele diz: 40 anos andando, o pé não se inchou, as roupas não se rasgaram. Isso era no deserto. Então, quando fala de reclamação do povo, e sim, eles conviveram com essas serpentes. O deserto era cheio, mas diz que tinha de dia uma nuvem que os protegia, e a nuvem andava, eles andavam, a nuvem parava, eles paravam, e protegia esse povo, era a presença de Deus. E à noite uma nuvem de fogo também, que protegia, que aquecia, mas também protegia das feras. Deus já tinha feito isso por muito tempo. Então eles conheciam muito bem, e eles nunca foram picados. Mas dessa vez eles reclamaram tanto de Deus, e os comentaristas dizem que já era a 11ª reclamação que eles tinham contra Deus. Esse era o problema deles. Então Deus mandou serpentes. Alguns dizem que eram serpentes voadoras. Caso sério.
Então, diz que cobra geralmente ela pica porque você pisa nela. Isso era o contrário. Pelo que eu entendi, elas vieram, atacaram eles. E essas serpentes atacaram e de repente o povo está vendo o quê? Seus amigos, seus familiares, né? Todo mundo era parente lá, mas a sua família mais próxima, os seus parentes e família morrendo, e eles não podiam fazer nada, e imediatamente eles sabiam o que havia acontecido. Serpente que surgia do nada e matava todos. Então, como nós lemos no início, Deus ouviu o clamor do povo. Quando eles começaram a ver o que estava acontecendo, Deus ouviu, Moisés orou, e Deus deu uma orientação para Moisés. E essa orientação foi uma solução simples, para os que estavam morrendo e picados, envenenados pelas serpentes. Uma coisa simples, Deus orientou Moisés, vai lá e faz uma serpente de bronze, e ela é uma réplica dessa serpente que eles foram picados, e coloca num lugar bem alto para todos. A ideia era a seguinte, ela foi colocada numa altura que qualquer pessoa, ninguém dissesse assim, eu não tive... Bom, ele não ia ter tempo de dizer se ele morreu, né? Deixa eu melhorar isso aqui, né? Eu morri porque não deu... Não, esse não falou isso, mas... Pessoas, eu perdi alguém da minha família porque fulano não teve tempo de ver. Não, então foi colocado numa altura que qualquer pessoa podia ver quem fosse picado. E era uma solução simples. Deus ia fazer mais um milagre, como tantos outros que já havia feito. Contudo, eu preciso chamar a atenção para uma coisa, havia uma condição para eles, para aqueles que já haviam caído em si pelo pecado, nós pecamos, nós erramos, e que confessaram isso a Deus, e que oraram a Deus juntos. Deus disse que ia fazer algo especial, e olha o que é, veja o versículo 7 e 8 comigo, vamos ler juntos agora, vamos lá? O povo clamou a Moisés, vamos juntos comigo, pecamos ao falar contra o Senhor e contra você. Ore para que o Senhor tire as serpentes do nosso meio. E Moisés orou pelo povo. A solução de Deus. O Senhor lhe disse, vamos lá, faça a réplica de uma serpente venenosa, coloque-a no alto de um poste, e a minha atenção está no que está em amarelo, leia comigo. Todos que foram mordidos viverão se, vamos ler de novo, todos que foram mordidos, lá nas duas últimas linhas, de novo, todos os que foram mordidos viverão se olharem para ela, se olharem para ela. A condição era olhar para o milagre, para o recurso de Deus, para o que Deus tinha colocado, era sobrenatural, mas uma coisa simples e eficiente para curar, era somente isso. E diz o povo de Israel, diz que o comentário dos judeus sobre isso aqui é que, na verdade, não era a serpente em si, porque eles foram picados por ela, a serpente era para lembrar, mas a ideia era que eles levantassem os olhos para o alto, levantassem os seus olhos onde estava Deus, o Deus que eles estavam rejeitando, o Deus que eles estavam reclamando, o Deus que eles estavam desobedecendo, levantar os olhos e ver, porque Deus os colocou no deserto com o objetivo de preparar o coração deles. O deserto de 40 anos era que o coração deles, eles aprendessem que o homem vive sim das coisas que nós necessitamos do dia a dia, mas acima de tudo de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deus queria que eles olhassem para Ele, por isso que Ele fez isso, de uma maneira simples, mas era preciso que eles orassem. Agora, como é que essa história e esse acontecimento relaciona com a minha vida e a sua vida, quando eu disse de eternidade? Nós também fomos acometidos de um mal letal, E a Bíblia diz no início, e olha, uma serpente envolvida de novo. A Bíblia não constrói nada errado, a palavra de Deus, nada se contradiz, tudo que foi escrito no Velho Testamento, há um Novo Testamento, o Velho foi cumprido, mas diz que tudo que aconteceu com aquele povo, foi para que você e eu olhássemos e aprendêssemos, era o amor de Deus por causa de você e para mim, por causa de você e eu. E há uma serpente envolvida de novo no jardim. Deus planejou um ambiente maravilhoso, era um projeto lindo. Estava dizendo para minha esposa ontem, nós não precisávamos de nada dessas coisas. Nós estamos falando assim, tem tantas coisas que você tem que fazer em casa, não é? É louça aparecendo todo lado, só eu e minha mulher. E aparece louça, a gente colocou na máquina e tem máquina. Dali a pouco tem a segunda máquina, a terceira máquina, de coisinha, só eu e ela. Aí ela falou, acho que estou pensando de a gente trocar as toalhas para as pessoas que vêm em casa, as toalhas de rosto pelo menos, que a gente tem a toalha de papel, é mais simples, é mais higiênico. E eu, como eu estava preparando o sermão, estava dizendo, tudo isso é por causa do pecado. Porque
Porque no jardim você não ia sofrer com nada, não tinha suor, não tinha dor, não tinha sofrimento, era curtir. Mas a serpente vem e apresenta uma proposta, e o homem e a mulher ouvem aquela proposta, desobedecem a Deus, e aí o caos é instalado. É uma serpente de novo envolvida, a serpente de Satanás. Ela apareceu e enganou, e eles caíram. Então a Bíblia diz que toda a raça, assim como o que está acontecendo com o coronavírus, diz que encontraram na China, eles estão achando que encontraram o primeiro hospedeiro de tudo isso. E só que desse vai passando para o outro, independente de culpa ou não, e mais um, e mais um, e mais outro, e você viu que depois se torna uma coisa tão grave que aí já não é de um em um, não é de dois em dois, o acréscimo disso, de infecção, é muito grande, né? Então é sério, e é por isso que eles estão pedindo, eles estão dizendo que ela não é tão grave, só para ajudar você, que coronavírus não é coisa tão grave, tem outras coisas mais graves. O que o governo está preocupado é que, se acontecer de uma vez e nós não cuidarmos, não tem como atender, pessoas vão morrer por falta de atendimento, inclusive, né? Nós vamos já nos adaptar com isso, já já vai ter vacina, por isso que a gente tem que tomar as medidas simples que nos ajudam, a gente não precisa ficar apavorado, mas a ideia é esta: um foi infectado, o original, e vai passando para os demais. Foi assim com Adão e Eva, por isso eu e você estamos assim. Então a raça humana, todos foram acometidos desse mal fatal, letal, chamado pecado. Por isso o mal no mundo, que você briga e você vê todos os dias. E uma vez que corre nas nossas veias, por isso que eu coloquei aquela imagem de início, quando corre nas nossas veias o mal, ninguém está isento, né? Todos nós estamos debaixo de obediência, somos pecadores diante de Deus por causa desse mal que herdamos. Então é um vírus mortal que colocou a gente em isolamento. Só que esse isolamento não é para proteção, esse é diferente. Nos isolou, nos separou daquele que realmente é a solução, é Deus. Mas esse vírus nos fez isso, nos colocou em isolamento, estamos isolados de Deus. Um vírus mortal que afeta toda a sua vida, afeta todos nós. Nós adoecemos, por isso que eu estava dizendo, no jardim não tinha isso. Nós morremos, nós sentimos dores, medo, depressão, o mal do século, raiva, ressentimentos, egoísmos, suicídio, homicídios, abusos. É o mal que corre dentro das nossas veias, né? É a natureza que herdamos dos nossos pais. E por isso, então Deus, a morte cada vez que alguém morre, dói demais, como foi orado aqui, é um aviso de Deus, há algo errado com você, não faz de conta que está tudo bem. Quando alguém morre, diz que parte da gente morre, você não precisa nem conhecer a pessoa, nós sentimos profundamente, porque Deus planejou para mostrar, há algo errado com a humanidade, há algo errado, e nós não podemos viver como se tudo estivesse bem. Agora, assim como na história anterior, Deus criou também uma solução simples para a humanidade, isso é maravilhoso. A Bíblia faz uma correlação do que aconteceu lá no passado, naquele texto que eu li, com a serpente que foi levantada, com Jesus também que foi levantado. Veja o versículo 3,14 de João, e depois o 32, leia comigo, bem forte. E do modo, vamos lá, porque Moisés, quero ouvir vocês, vamos começar de novo. E do modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. E depois João 12:32 diz assim, mas eu, Jesus dizendo, vamos juntos, mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Estou doente? Pecado habita em mim, habita em você, habita em todos nós. Mesmo que você tenha coisas boas e faça boas coisas, isso não é a questão. A questão é mais séria, você vai entender aqui. Mais cedo ou mais tarde, você está infectado, mais cedo ou mais tarde, você vai ver o que vai acontecer. Mas o importante, Jesus diz, eu vou atrair todos a mim. Ninguém vai ficar. Diz que Jesus vai voltar somente quando todas as pessoas na face da terra tiverem ouvido sobre Jesus, foram atraídos para Jesus, ouvido sobre Jesus e tenham dito sim ou não para Ele. Então Deus está dando toda a oportunidade para a humanidade. Ele diz, aquela serpente foi levantada,
As pessoas olharam, foram curadas, e ele diz: eu também vou ser levantado da mesma forma. Jesus explicando, e também, e quando eu for levantado, eu atrairei todas as pessoas. Ninguém vai ficar de fora do projeto maravilhoso de Deus para a sua vida. Para mim, João, ao explicar isso, o Espírito Santo e o próprio Jesus fazendo essa correlação, está deixando muito claro que nós também, assim como eles morreriam por causa do envenenamento, nós também morremos pelo envenenamento da serpente, um veneno chamado pecado correndo nas suas veias, um veneno chamado pecado. Solução simples de Jesus. É a solução simples, é sobrenatural para curar você, mas veja só, assim como na história de Jesus, há uma condição para nós sermos curados do nosso pecado. Qual a condição? Eu disse que ela é simples, eu disse que ela é sobrenatural, e eu quero ler esses 2 versículos de novo agora juntos. 14 diz assim: e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, olha o versículo 15, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Não tem jeito, irmãos, é muito claro, querido, amigo, amiga, é muito claro o que Jesus está dizendo para mim e você. É muito claro. Você entendeu por que Jesus trouxe você aqui nesta manhã? Porque Ele nos traz. Primeiro, que você não veio por sua vontade somente. Jesus disse que só irão para Ele as pessoas que Deus levar até Jesus. Nós falamos de Jesus, nós oramos por você, mas Deus precisa pegar nas suas mãos, de forma espiritual, e de alguma forma pôr um desejo no seu coração para que você vá até Deus. Depois Ele precisa te dar ouvidos espirituais para que você ouça Deus e te ajude a decidir por Jesus. Então Jesus te trouxe nessa manhã para você entender essa mensagem simples. Você e eu fomos acometidos de um mal letal, que é pecado, e se não fizermos nada, a Bíblia diz que já estamos mortos nos nossos pecados, por isso a maldade está aí. Nós estamos separados de Deus. Então, mortos hoje significa que nós não fazemos o bem que devemos fazer. Desobediência, separação de Deus. Mas ele fala de uma separação pior. Diz que vai haver um juízo final quando Jesus voltar. Há um novo céu, uma nova terra. Isso vai terminar, a Bíblia está dizendo. A Bíblia começa com um paraíso e termina com outro paraíso. A Bíblia está dizendo que vai haver um final dessa terra. Leia Apocalipse. Tudo vai acabar. Há um novo céu, uma nova terra. Há um tribunal de Deus será instalado. E cada um vai ser julgado pelas suas obras. E é interessante que a questão mais séria é que nós vamos ser julgados pelo que nós dissemos para Jesus. Sim ou não? É tão simples. Sim ou não? Você precisa saber disto. E aí a morte eterna é pior, porque uma coisa é morrer fisicamente, outra coisa é morrer, ser separado de Deus eternamente, porque diz que cada pessoa será lançado num lago de fogo, aqueles que rejeitaram Jesus. Eterno, um fogo que não apaga, dor que não consome, eternamente. A solução simples é que Jesus foi levantado numa cruz. É a solução simples e natural para a sua cura espiritual. Por que é uma solução simples? Veja, porque não depende do seu esforço. Talvez você esteja dependendo do seu esforço para tentar mudar a sua vida, ou mudar seu casamento, mudar sua situação para chegar para Deus. Não, é simples, você não precisa mudar. É simples também porque não tem custo. Jesus já pagou todo o custo. Tudo que deve ser feito, Jesus já fez, você não tem que fazer nada. Diz é de graça, e quando ele diz de graça, é pela graça sois salvos. Ele diz assim, você não tem que fazer nada, é de graça. Mas tem a condição. Assim como aqueles homens e mulheres olharam para a serpente e creram, e eles foram curados, você e eu precisamos olhar para o Jesus na cruz e lembrar o seguinte: o Filho do homem não morreu por acaso. O Filho de Deus não veio aqui e abriu mão da sua divindade por qualquer coisa. Nós não morremos por qualquer coisa, nós morremos porque é uma coisa muito séria acontecendo conosco e nós não podemos achar e fazer de conta que não está acontecendo nada. Então, quando eles viram as pessoas morrendo do seu lado, imediatamente eles sabiam alguma coisa grave que fizemos.
E eles correram para Moisés e para Deus: nós erramos, nós pecamos. Então Deus apresentou a solução, e é exatamente isto. Você lembra, o que me chama a atenção é que, para resolver a questão da dengue, apenas 10 minutos, solução simples, apenas 10 minutos de higiene na sua casa e verificação diária. Para resolver o problema do coronavírus, também é você lavar as mãos, ajuda muito nisso, né? Você evita e desinfetar, somente isso. Tão rápido que isso já não vai nem 10 minutos. Em 1 minuto a gente pode fazer isto. Mas porque muitas pessoas vão morrer de dengue e porque muitas pessoas vão morrer de coronavírus? Porque muitos ainda ficam infectados. Jesus está dizendo nessa manhã, a solução para a sua vida e para a minha vida também é muito simples. É muito simples. A minha pergunta para você é: você vai continuar assim? Fazendo de conta que não está acontecendo nada? Você vai continuar tentando levar sua vida espiritual, sua vida emocional, seu casamento, seus negócios, suas finanças, seus sonhos desse jeito? Como se tivesse tudo bem? Você já não vê o suficiente em volta de você que as coisas não estão bem? Vamos piorar? Você vai deixar realmente que aconteça a morte eterna na sua vida? Eu tomei uma decisão por Jesus Cristo. Eu entendi isto. Eu entendi o que estava acontecendo comigo. E o dia que eu vi Jesus, eu abri o meu coração para Jesus. Olhei para Ele e pedi: tem misericórdia de mim, Jesus. Perdoa. Entra na minha vida. Eu quero que Senhor seja o Senhor e o Salvador da minha vida. E diz que o que Ele faz é que todos quanto receberam deu o poder de ser transformados em filhos de Deus. E eu digo assim: você está decepcionado com seu marido, com a sua esposa, com seu filho, com seu patrão? Se ele se tornar alguém parecido com Jesus, vai acabar tudo isto. Todo o problema acaba. O marido, a hora que ele se esforça para parecer com Jesus, acabou o problema. A esposa que luta, que pede a graça de Deus, que recebe, porque diz que aqueles que recebem a Jesus se tornam novas criaturas. Você entende? O problema é que todo mundo está pensando que nós estamos falando de uma religião para você seguir, de uma igreja nova para você vir e fazer as coisas disso. E Jesus está dizendo: deixa eu entrar na sua vida, fazer de você uma nova criatura, e você parecido com Jesus vai ser o cara. O marido especial, a esposa especial, o filho especial, né? O patrão especial, o professor especial, muda a sua vida completamente. Mas Jesus é que provoca a nova vida em nós, não tem outro jeito. Diz: Deus amou o mundo de tal maneira, Ele amou você tanto, que Ele enviou Jesus para morrer, a morte que era sua, e tornar simples demais. Os homens complicam, esse mundo complica, a vida complica, mas Jesus está dizendo: é muito simples. Quando eu for levantado, atrairei todos a mim. Quem olhar para Jesus e crer que Ele é o Filho de Deus e que morreu pelos seus pecados e disser: eu aceito isto, Jesus transforma a sua vida imediatamente. Eu fiz isso na minha vida e Jesus fez isso também. E deixa eu dizer, não há idade. Eu experimentei Jesus logo cedo. Então não há idade, não tem novinho demais e não tem velho demais. Sabe, para mim isso é maravilhoso. Mas também a gente não espera uns pelos outros. É a nossa decisão pessoal. Você quer entender o que é de graça? E por que é tão simples? Jesus tem levantado lá e tem ao seu lado 2 homens, uma à direita e outra à esquerda, 2 pessoas. Cada um deles representa o que cada um de nós vai fazer um dia. Um dos ladrões diz assim: se você é realmente filho de Deus, desce aí, resolve o seu problema e o nosso. Isso é alguém que reclama da vida, alguém que não reconhece a sua condição e olha para Jesus, não vê quem é Jesus e acusa Jesus e faz o que fez com Jesus. E isso muitas pessoas, talvez você é alguém que está fazendo assim. Do outro lado tem a outra atitude que Ele espera de cada um de nós. O outro homem olha para ele e diz: espera, nós merecemos estar aqui. Nós pecamos. Nós sabemos o que nós fizemos. Mas esse homem não fez nada disto e está morrendo inocente.
Ele olha, eu disse, porque é de graça, é simples. Ele olha para Jesus e faz exatamente isto: Jesus, lembra-te de mim quando você entrar no paraíso. Jesus disse: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Por que é de graça? Qual foi a igreja que ele frequentou? Que batismo, que ação boa ele fez. Jesus nos orienta a fazer todas essas coisas se pudermos. Mas o ladrão na cruz é para dizer assim: um homem totalmente incapaz, impossibilitado, e que não pôde fazer nada para mudar a situação, dizendo assim: é Jesus que faz tudo o que é necessário, basta olhar para Ele e crer nele. Você já olhou para Jesus? Quantos já olharam para Jesus? Levanta a mão mesmo. Quantos já olharam para Jesus e disseram: você entra no meu coração, Jesus? A maioria de vocês. A maioria. Mas todos nós vamos ter que chegar e dizer: o pecado, lá no final, vai ser não dizer sim para Jesus. O problema não é fazer coisas boas. É que eu apresentei uma solução e você não aceitou a minha solução tão simples.